Glórias a Deus. Aceitem a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos sauda é sua irmã em Cristo, Nancy. Aleluia, Jesus. Estamos muito gratos a Deus que nos deu mais essa oportunidade de nós poder estar aqui com os irmãos para junto nós adorarmos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Através dessa programação, o qual os irmãos têm nos acompanhado pela Rádio Quero Adorar, também pelo Facebook, né, irmãos? E agora nós estamos aqui ao vivo com vocês, para nós assim trazer uma mensagem do coração de Deus para os vossos corações. Porque nós sabemos o quanto é importante, irmãos, nós estamos ligadinhos na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, aleluia, para que nós possamos ser ricamente abençoados por Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero assim, irmãos, apresentar a sua vida na mão do Senhor. Eu quero apresentar o seu lar, a sua família nessa noite, para que Deus possa estar aí abençoando. Aleluia, Jesus. Também quero pedir para que os irmãos orem junto comigo a favor da minha prima ali na cidade de Guaranésia. A irmã Sidenide pediu oração e nós vamos estar orando a favor dela, da família dela. Vamos estar orando a favor dos seus filhos, a Valquíria e o Vitor. Vamos orar a favor dessa família, aleluia, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa operar o milagre. Vamos apresentar também a irmã Conceição, também da cidade de Guaranésia, a nossa prima, né? Os parentes nossos que moram ali naquela cidade. Aleluia, Jesus. Vamos apresentar a vida da nossa família, porque Deus, Ele conhece todas as coisas, irmãos. E quando nós oramos, Deus, Ele se levanta do trono para pelejar por nós. Deus, irmãos, aleluia, está com teus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Vamos orar, vamos apresentar vidas na mão de Deus. Quantas pessoas agora, né, irmãos, estão aí triste por causa da situação, estão desesperadas, angustiadas, porque tem muitas pessoas perdendo as suas vidas por causa da pandemia, por causa da violência que tem atingido nossa nação. Muitas famílias chorando, muitas famílias em desespero, porque se nós somarmos por dia, irmãos, 2, 3 mil pessoas que perdem as suas vidas somente com a pandemia, fora outras vítimas, irmãos, de doenças, de outros tipos de doenças, de violência que tem atacado, aleluia, Jesus, o mundo, a nação. Nós podemos ver que também são muitas famílias, cerca de 3, 4, 5 mil famílias chorando, aleluia, precisando da nossa oração, precisando do nosso clamor, amém? Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai que estais nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, venho te pedir nessa noite, Pai querido, perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas iniquidades. Venho pedir a tua graça, a tua santíssima misericórdia, Pai. Nós estamos aqui, Senhor amado, buscando a tua face através dessa humilde oração, meu Pai, para apresentar as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Para apresentar, papai querido, esse lar, essa família que tem orado conosco, que tem buscado a sua face, Senhor, que busca socorro das tuas mãos. Nesta noite eu quero apresentar, Pai querido, os irmãos que nos ouvem pela Rádio Quero Adorar, que tem nos acompanhado pelo Facebook, que tem orado conosco nas campanhas que nós temos trazido todas as semanas, às quartas, quintas e sexta-feiras, às 22 horas, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando esse lar, essa família, que o Senhor entre nos hospitais, vai de encontro, meu Deus amado, com tantas pessoas, Senhor amado, que tem nesta noite, Senhor, estão em choro, estão em desespero por causa da perca do teu ente querido. A nossa irmãinha, Senhor, nessa semana também perdeu a sua mãe, papai. Meu Deus amado, nós podemos, Senhor Jesus,
melhor dizendo, nós nem podemos calcular, Senhor, nem imaginar a dor que ela tem sentido, Senhor. Nós apenas, ó Papai querido, sentimos muita tristeza no nosso coração, Pai, de saber que tem tantas pessoas perdendo vida, Senhor, que tem tantas pessoas vítimas de enfermidades, de doenças, ó Pai, e também da violência, Senhor. Oramos pelos seus familiares, oramos por essas vidas, Senhor. Alcança, traz paz, traz alegria, traz esperança, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Senhor, estenda, ó Deus amado, as tuas mãos de poder, opera por tua graça, por tua santíssima misericórdia, perdoa porque nós não sabemos como orar, muitas vezes nós não temos nem palavras, Senhor amado, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas vidas, nossas intenções, as nossas necessidades, ó Senhor, sabe, Papai querido, que somos inteiramente dependentes do teu amor, ó Pai, que o Senhor nessa noite possa, meu Deus amado, estar adentrando em cada lar, abençoando a cada família, operando sinais, prodígios e maravilhas. Entra nos hospitais, vai repreendendo todo o mal, vai repreendendo as enfermidades, Senhor, vai repreendendo toda a força maligna, toda a força do diabo, Senhor. Meu Deus, vai jogando por terra, Senhor, os vícios, Senhor, que tem trazido tanta tristeza, tanta amargura para tantas famílias, ó Pai. Vai jogando por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos porque nós cremos em nome de Jesus. Amém, irmãos, graças a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de buscar a Deus. Aleluia, Jesus, porque através das orações, irmãos, aleluia, nós temos certeza que as bênçãos de Deus, ela é derramada sobre as nossas vidas e sobre a vida das pessoas que nós apresentamos na mão de Deus. Eu creio, irmãos, aleluia, que muitas bênçãos nós recebemos pela oração de pessoa que nem nos conhece, mas tem apresentado vidas, tem apresentado famílias e Deus tem agido, irmãos, Deus tem operado. E nós somos gratos a Deus, irmãos, aleluia, pela vida dos irmãos que têm orado juntamente conosco. Nós damos graças a Deus porque nós sabemos que nós não estamos sós, irmãos, nessa caminhada, que existe um Deus fiel, um Deus poderoso, que tem agido em nosso favor, irmãos. Um Deus poderoso que tem levantado homens e mulheres, que tem, irmãos, aleluia, ânimo, que tem coragem, que tem fé para orar, de buscar a Deus, aleluia, Jesus. E nós agradecemos a Deus, irmãos, aleluia, pela vida dos irmãos que têm orado juntamente conosco, que têm apresentado as nossas vidas, o nosso lar, a nossa família nas mãos de Deus. Nós também, irmãos, temos orações, aleluia, Jesus, todas as quartas, quintas e sexta-feiras, às 22 horas, aonde, irmãos, aleluia, nós temos clamado a favor da nossa família, temos apresentado os necessitados, problemáticos na mão de Deus, aleluia, Jesus, e vocês que estão aí conosco pela primeira vez, estão convidados a orar conosco, aleluia, Jesus, e nós louvamos a vida, aleluia, louvamos a Deus pela vida dos irmãos, que está conosco pela primeira vez e também dos irmãos que já têm orado conosco, amém? Aleluia, Jesus. Eu quero já entrar na palavra do Senhor, irmãos, e eu gostaria que os irmãos assim meditassem comigo na palavra do Senhor, que está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 8. Glórias a Deus. O capítulo 6, o versículo 8, no livro de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos que nos acompanham de muitos lugares distantes daqui, irmãos. Tem irmãos que nos acompanham fora do estado de São Paulo e até fora do Brasil. Aleluia, que Deus possa estar aí abençoando a vida dos nossos irmãos, ali do estado de Minas Gerais,
estado da Bahia, estado do Pernambuco, amém? O estado, irmãos, de Santa Catarina, do Paraná, glórias a Deus, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Temos irmãos também que têm, aleluia, Jesus, acompanhado a nossa programação, até mesmo fora do Brasil, né, irmãos? Aleluia, então que Deus possa estar aí abençoando a vida de cada um dos irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de Libertino, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo contra eles, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Daí eu quero meditar também com os irmãos no capítulo 7 e o versículo 59, que vai acabar de concluir essa mensagem como nós acabamos de ler, dizendo assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém? Somente até aí, né, irmãos? Louvado seja Deus. Grande Deus. Nós podemos ver, irmãos, aqui na palavra de Deus, que Estevão, mesmo ele tendo, irmãos, aleluia, cara de anjo, mesmo os homens daquela época vendo isso nesse servo do Senhor Jesus, que ele tinha cara de anjo, isso não evitou que ele fosse apedrejado. Isso não evitou, irmãos, que ele viesse a ser o primeiro mártir registrado aqui na palavra do Senhor no Novo Testamento. Glórias a Deus. Nós podemos ver, irmãos, aleluia, que esses homens do passado, eles sofriam grande perseguição, irmãos, aleluia. Por que esses homens eram tão maltratados assim? Por que esses homens, irmãos, aleluia, eram tratados como marginais? Esses homens, irmãos, aleluia, como Estevão, ele apenas estava fazendo bem, ele apenas, irmãos, aleluia, era um instrumento poderoso na mão de Deus, o qual ele tinha sabedoria para falar, ele tinha a unção de Deus, irmãos, aleluia, tanto que Deus usava ele para operar maravilhas, sinais e prodígios. E ele não era o único não, irmãos, daquela época. Os homens que viveram nas igrejas primitivas, irmãos, aleluia, eram homens muito perseguidos. Por que será que esses homens eram tão odiados assim, irmãos? Eram tratados como se fossem marginais perigosos, homens que quando eram lançados na prisão, irmãos, aleluia, diz a palavra do Senhor que eles tinham os pés e tinham as mãos atadas em troncos, irmãos, como se fossem bandidos de alta periculosidade, homens que apenas faziam bem, homens, irmãos, aleluia, o qual falava do amor de Deus. E naquele tempo, irmãos, aleluia, Jesus, nós podemos ver que a perseguição sobre a igreja do Senhor era demais, irmãos. Por que será que esses homens, aleluia, Jesus, eram tão odiados? Eram tão perseguidos ao ponto, irmãos, de levantarem falsos testemunhas,
apesar desses homens só fazer o bem, mas eles excitavam ódio entre aquelas pessoas na época. Eles excitavam, irmãos, a multidão muitas vezes se levantar unida contra eles, para que eles fossem açoitados, humilhados no meio da multidão, que eles fossem maltratados diante do público, irmãos. Que coisa vergonhosa, que humilhação, que coisa terrível aqueles homens viviam. Aleluia, Jesus. A perseguição, irmãos, era terrível sobre aqueles homens de Deus, o qual, aleluia, Jesus, glórias a Deus, eles eram presos, eles apanhavam, era açoitado, era humilhado, aleluia, Jesus, e eram mortos, irmãos, de maneiras terríveis. Por que será, irmãos, que esses homens do passado, que a igreja primitiva do passado, irmãos, sofria tanto? Eu vou dizer para vocês por que a igreja primitiva sofria tanto, irmãos. Porque elas eram uma igreja separada do mundo. A igreja primitiva, irmãos, esses homens e mulheres de Deus que viveram o tempo da igreja primitiva, eles sofriam, glórias a Deus, porque eles pregavam a verdade. Eles eram homens separados, irmãos, que não mediam consequência para falar do amor de Deus. E eles não só pregavam a verdade, mas eles viviam essa verdade. A igreja primitiva era inimiga do mundo, irmãos, aleluia. Aqueles homens de Deus sem dever nada para ninguém, sem fazer mal para ninguém, irmãos. Eles eram odiados, eles eram perseguidos por amor da palavra de Deus. Eram homens separados do pecado, homens e mulheres separados do mundo, irmãos, aleluia, que não media consequência para fazer a vontade do Senhor. Muito diferente do que nós vemos hoje em dia, irmãos, aleluia. Igreja de hoje em dia, irmãos, aleluia, anda de mão dada com o pecado. As igrejas de hoje em dia, irmãos, aleluia, vivem introduzida no meio do pecado. A igreja de hoje em dia não prega contra o pecado, mas vive no meio do pecado. A igreja de hoje, irmãos, aleluia, ela não prega, louvado seja Deus, contra a ganância, porque ela vive no meio da ganância. Aleluia, nós podemos ver homens que se dizem homens de Deus disputando cargo dentro das igrejas, irmãos, aleluia, pregando mentira, heresias, para poder ganhar almas. Aleluia, para a igreja, porque essas almas não é para Jesus. Porque almas, quando são compradas, quando são, aleluia, conquistadas, irmãos, aleluia, com pregações enganosas, elas enchem a igreja, mas também elas enchem o inferno, que é para onde vão. Porque elas vêm enganadas para a presença do Senhor, ela vem enganada para a igreja, e enganada ela fica o tempo todo, irmãos, aleluia, porque ela não procura conhecer a palavra do Senhor. Então hoje em dia nós podemos ver que não existe igreja perseguida. Hoje em dia nós podemos ver, irmãos, aleluia, que não existe igreja odiada. Glórias a Deus. Por causa do quê? Por causa da cumplicidade que a igreja está tendo com o pecado. Por causa da cumplicidade que a igreja está tendo com o mundo, irmãos, aleluia. Está trazendo o mundo para dentro das igrejas. Nós podemos ver isso em todos os lugares, irmãos. Só não vê quem não quer. Aleluias. A cumplicidade das igrejas, irmãos, aleluia, quanto a ganância ao dinheiro, quanto o amor ao dinheiro, irmãos. Glórias a Deus. A palavra de Deus chega a nos dizer, irmãos, que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Não está falando que o dinheiro aleluia, quando nós sabemos usar com sabedoria,
Porque nós precisamos dele para sobreviver, todo mundo sabe disso. Mas quando o nosso amor, irmãos, quando nós perdemos o foco da palavra de Deus e nos viramos com a ganância, quando nós perdemos a direção, irmãos, daquilo pelo qual nós fomos chamados, quando os nossos olhos, irmãos, aleluia, que antes era para Jesus, começa a se desviar, irmãos, para as coisas mundanas, para as coisas, irmãos, no materialismo, quando nós, irmãos, começamos a nos desgarrar das coisas espirituais para nos envolver com as coisas materiais, irmãos, aleluia, nós, irmãos, perdemos o foco da nossa salvação. Glórias a Deus, porque o mundo, irmãos, aleluia, o amor agora da igreja está no dinheiro. Nós podemos ver, irmãos, aleluia, que a igreja já não foca mais em salvação de almas. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque senão a igreja, ela se debatia contra o pecado, ela pregava a verdade. Aleluia, não importa, irmãos, se ficasse um membro só na igreja, que os outros te apedrejassem, te humilhassem, te odiassem. Aleluia, Jesus, mas não existe homens assim hoje em dia, irmãos, porque para eles é mais importante, aleluia, o movimento financeiro da igreja do que salvação de alma. É uma diferença muito grande entre as igrejas de hoje e as igrejas do passado, irmãos. Ninguém mais sofre perseguição, aleluia, Jesus. Ninguém mais é odiado neste mundo, irmãos, aleluia, porque está envolvido com ele. Porque, irmãos, aleluia, não prega mais contra o pecado, mas vive no pecado. Nós podemos ver, irmãos, aleluia, que muitos homens de Deus que poderiam, aleluia, Jesus, está aí pregando contra o pecado, contra a prostituição, contra o adultério, irmãos, aleluia. Ele mesmo não pode fazer isso porque ele está vivendo tudo isso. E quando ele sabe de algo semelhante, aleluia, quando ele sabe de algo assim, ele encoberta o pecado, irmãos, porque ele não quer perder membro na sua congregação, não está preocupado com almas, ele está preocupado com o movimento financeiro dentro da sua igreja. Nós podemos ver, irmãos, aleluia, que hoje em dia, glórias a Deus, a igreja, irmãos, ela vive lado a lado com o pecado, vive enfiada no lamaçal do pecado, pregando mentiras, pregando heresias, acobertando pecados, vivendo no pecado. Homens, irmãos, aleluias, viciados, assumindo o altar para pregar a palavra, irmãos, aleluia. Homens em adultérios, em fornicação, homens mentirosos, adúlteros, podres de pecado, irmãos, aleluia, assumindo o altar, assumindo o púlpito para pregar a palavra de Deus, palavra que não tem efeito, irmãos, aleluia. Palavra, irmãos, aleluia, que nós podemos ver que as pessoas, elas enchem os templos, mas ela não tem conhecimento da palavra. Elas enchem muitas vezes as igrejas, mas não conhece a Deus, não conhece a palavra do Senhor, porque a palavra não é mais pregada, irmãos. Glória a Jesus. A palavra de Deus, irmãos, aquela palavra, aleluia, verdadeira, que os homens do passado pregavam, irmãos, aleluia. Pedro, irmãos, Paulo, Estevão, aleluia, e outros homens do passado, eles eram lançados dentro das prisões por causa da palavra do Senhor, e quando eles saíam de dentro, irmãos, da cadeia, primeira coisa que eles faziam, voltava para a igreja, voltava para a praça, pregar a palavra de Deus, irmãos, porque eles não temiam o homem, eles temiam a Deus, aleluia. Eles, irmãos, aleluia, não tinham medo, eles não tinham medo de nada, eram homens destemidos. Nós podemos ver pela palavra que nós demos aqui, irmãos, aleluia. Estevão, irmãos, glórias a Deus, ele sabia qual era a sentença dele, mas ele não teve medo. Levantou-se falso testemunho para poder acabar com a vida dele, mas ele não teve medo. O
seria, irmãos? Era pregar a verdade, era falar do amor de Deus, era pregar a verdadeira palavra, que palavra, irmãos, que está até hoje. Até hoje essa palavra ganha almas. Até hoje essa palavra, irmãos, tem entrado nos corações e tem fluído na vida das pessoas. Verdadeira palavra, irmãos, palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aqueles homens pregavam a verdade e não tinham medo de cara feia. Aqueles homens, irmãos, aleluia, não passavam a mão e não encobertavam o pecado de ninguém. Eles não se misturavam, eles não tinham, irmãos, aleluia, glórias a Deus, nenhum tipo de filiação com o pecado de ninguém, irmãos, aleluia. Eles combatiam contra o pecado, falavam a verdade, doa quem doesse, goste quem gostasse, irmãos, aleluia. Podia ser príncipes, podia ser reis, podia ser quem fosse. Aleluia, Jesus, eles abriam a sua boca e falavam a verdade, eles pregavam contra, aleluia, a mentira, eles pregavam contra o pecado, irmãos, porque sabia que a palavra verdadeira salva almas, irmãos, aleluia. Quando nós pregamos a palavra de Deus, da maneira que ela é, irmãos, aleluia, ela liberta as pessoas do pecado. Ela liberta, irmãos, aleluia, o homem do lamaçal do pecado, limpa a alma desse homem. A verdadeira palavra de Deus mostra o caminho da salvação, irmãos. Glórias a Deus. A verdadeira palavra de Deus, irmãos, aleluia, traz vida e vida com abundância, porque a verdadeira palavra, ela mostra realmente quem é Deus, quem é Jesus, qual o propósito dele na nossa vida. Glórias a Deus, mostra que Jesus ama o pecador, irmãos, como realmente ama mesmo, mas ele não ama a prática do pecado, seja de quem for. Seja do pregador, seja do pastor, seja do missionário, da missionária, seja do evangelista, seja do rico, do pobre, ele abomina o pecado, irmãos. Aleluia, ele ama a alma do pecador, por isso ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Mas enquanto nós viver no pecado, irmãos, aleluia, nós não temos direito à salvação, porque Jesus, ele abomina o pecado. Glórias a Deus. Muitas pessoas ainda estão equivocadas com muitas coisas na palavra do Senhor. Jesus, irmãos, quando ele morreu, ele levou sobre si todos os pecados, irmãos, mas isso não tira de nós a responsabilidade que nós temos, aleluia, de não viver na prática do pecado. Jesus morreu, levou o seu pecado, então morra no pecado para ver para onde você vai. Não faça a sua parte de santificar, de obedecer a palavra de Deus, de pregar a verdade, de pregar contra o pecado, para ver aonde você vai. E muitas pessoas ainda, irmãos, vão perecer por causa dessas pregações mentirosas. E quem estiver ministrando, irmãos, quem estiver pregando, o sangue dessas pessoas cairá ainda sobre sua cabeça, tenha certeza. Nós temos, irmãos, aleluia, que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Glórias a Deus. De, aleluia, carregar a nossa cruz. De renunciar os nossos pecados. De renunciar as nossas vidas pecaminosas para seguir ao Senhor. De viver uma vida santa diante de Deus, o qual ele diz que sem santificação ninguém verás ao Senhor. Por que será que ele deixou isso escrito, irmãos, aleluia, se ele já levou todos os nossos pecados sobre ele? Tem pessoas, irmãos, que a vida dele, aleluia, viver em prática de pecados, achando que Jesus já levou tudo na cruz e ele não tem participação nenhuma mais, está livre do pecado, está salvo. Você está enganado. Você está equivocado. Por quê? Porque não consegue abandonar os seus pecados, não quer largar a prática do pecado.
não quer viver uma vida santa. Aleluia, Jesus. Nós que não faça a nossa parte, não, irmãos. Nós não abandone nossos erros, nossos pecados, não. Nós, irmãos, aleluia, que não volte ao primeiro amor, não. Aleluia. Quando a Bíblia diz para nós voltar ao primeiro amor, irmãos, está falando, aleluia, Jesus, da igreja primitiva. Esses homens viveram o primeiro amor, a primeira igreja, irmãos, que não temia nada, não temia ninguém, morria, irmãos, aleluia, de forma cruel, sem negar a Jesus, sem, irmãos, aleluia, concordar com o pecado de ninguém, sem se misturar com práticas mundanas. Esses homens, irmãos, não mediram consequência, aleluia, mas provaram o amor dele, a fidelidade para com o Senhor. Isso é igreja, irmãos, aleluia. Isso é amor à palavra de Deus. Isso é pregar a verdade, irmãos, aleluia. Homens e mulheres, irmãos, que sofreram, que morreram, mas não negaram Jesus. Não se misturaram com o mundo, não admitiram, irmãos, aleluia, a prática da palavra adulterada como se vê hoje. Glória a Jesus. Então vamos sim voltar ao primeiro amor, irmãos. Vamos abandonar as práticas do pecado, vamos voltar ao primeiro amor, vamos pregar contra o pecado, vamos pregar, irmãos, aleluia, goste quem gostar, vamos nos desligar da prática mundana, vamos deixar o materialismo do lado, vamos deixar, irmãos, aleluia, vida materiais do lado, irmãos, porque tudo isso vai perecer. Vamos nos apegar a Jesus, vamos buscar a Deus, irmãos, aleluia, mas buscar de todo o nosso coração. Vamos buscar conhecimento na palavra de Deus, para que nós possamos ministrar a palavra do Senhor, mas a palavra verdadeira, irmãos, aleluia. Quem gostar, gostou, quem não gostar, irmãos, aleluia, não é problema nosso. O nosso problema é pregar a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. É o compromisso que nós assumimos com Deus, de pregar a palavra dele, palavra verdadeira. Glórias a Deus. Grande Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar todos os irmãos. O horário já foi embora. Quero assim, aleluia, Jesus, anunciar que terça-feira, agora às 20h30, irmã Pamela estará aqui pregando a palavra de Deus e orando a favor de todos, e vocês estão convidados para assim ouvir a palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus. Vamos fazer um minuto de oração. Os irmãos deixem seus comentários, que nós estaremos orando aí. Faça o seu pedido de oração, irmãos. Aleluia, que na medida que nós vamos vendo, vamos visualizando os pedidos de orações, nós vamos anotando no caderno. Nós temos aqui o caderno de oração, nós colocamos aqui, para durante a semana nós estar orando pelos irmãos na campanha, amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos agradecer a ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós poder estar aqui juntamente com os irmãos, com os ouvintes, Senhor, da Rádio Quero Adorar, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar graça, para que nós possamos pregar verdadeiramente a tua palavra com sabedoria, meu Deus, com temor no nosso coração, que nós possamos buscar, meu Deus amado, conhecimento na tua palavra, Senhor, e que nós possamos ter temor no nosso coração, para que nós possamos fugir, Senhor, do pecado, fugir, meu Deus amado, das obras más, que nós possamos te servir em espírito e em verdade, com alegria e com retidão no nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus Cristo, amém? Fiquem todos com Deus em nome